Começou com uma típica manhã de quinta-feira. O aroma do café fresco enchia a cozinha, misturando-se com o som dos desenhos animados no volume máximo na sala de estar. Eu estava equilibrando tigelas de cereal e mochilas quando Emily entrou correndo na sala, sempre desorganizada, segurando as chaves do carro. "Você pode tirar meu carro da garagem?" ela perguntou apressada. "Estou atrasada." Peguei as chaves, beijei sua bochecha e saí. O carro dela estava uma bagunça, como sempre. Papéis e garrafas d'água espalhados pelos bancos. Quando me sentei no banco do motorista, notei algo saindo debaixo do banco do passageiro, um recibo amassado. Pensando que fosse lixo, o puxei para fora. Não era lixo. O recibo era de uma joalheria local, datado de 2 semanas atrás. A compra, uma pulseira de diamantes por $2.400. Fiquei olhando o pedaço de papel, tentando conciliar isso com o que eu sabia ou achava que sabias sobre minha esposa. Meu aniversário tinha passado meses atrás, e Emily não era do tipo que se esbaldava comprando coisas para si mesma. Então, para quem seria? Coloquei o recibo no bolso, movi o carro e voltei para casa. Emily já tinha ido, me deixando para arrumar as crianças para a escola. Minha mente corria enquanto eu ia fazendo as coisas automaticamente. A Emily que eu conhecia não gastaria milhares de dólares sem me contar. Mas a Emily que eu conhecia também não e trairia, certo? Quando deixei as crianças na escola, um nó se formou no meu estômago. Eu me disse que não era nada um mal-entendido, um engano. Talvez a pulseira fosse um presente para a irmã dela ou uma colega de trabalho. Mesmo assim, não conseguia afastar a sensação de que algo não estava certo. À noite, esperei até que as crianças estivessem na cama para tocar no assunto. Emily estava sentada no sofá, rolando o celular, quando coloquei casualmente o recibo na mesa de centro à frente dela. "O que é isso?" perguntei, tentando manter o tom leve. Ela olhou rapidamente para o recibo, e por um momento fugaz, sua expressão atraiu choque, depois pânico, e então uma máscara de calma. "Ah, isso," ela disse, forçando uma risada. "É para um cliente. Eu comprei em nome do escritório. Você sabe como são esses presentes corporativos de última hora." Eu assenti lentamente, fingindo aceitar a explicação dela. "Um presente de $2.400. Deve ter sido um cliente importante." Ela deu de ombros, com sua confiança voltando. "Conta grande." "Foi reembolsado, é claro." A resposta dela foi tão ensaiada, tão suave, que quase acreditei nela. Quase. Mas algo na linguagem corporal delas, como ela evitava meus olhos, como mexia no celular, acionou alarmes na minha cabeça. Não a pressionei naquela noite. Em vez disso, deixei que ela pensasse que eu havia comprado a história. "Faz sentido," eu disse, levantando-me e alongando. "Obrigado por esclarecer." "Sem problemas," ela disse, com um sorriso um pouco mais brilhante do que o normal. "Eu sei que parece estranho, mas não é nada." Fui para a cama naquela noite com um sentimento ruim no estômago. Se não fosse nada, por que parecia que tudo estava prestes a mudar? No dia seguinte, comecei a investigar. Emily sempre foi muito ligada ao celular, mas agora parecia que estava grudado na mão dela. Ela nunca foi discreta antes, mas ultimamente, sua tela estava sempre virada para o lado, com as notificações silenciadas. Quando ela deixou o celular sem atenção por alguns minutos, aproveitei a oportunidade. Eu não sabia a senha dela, mas não precisava. A fatura do celular estava armazenada na conta compartilhada, acessível a partir do meu próprio dispositivo. Um rápido login revelou um padrão que eu não havia notado antes, em dezenas de chamadas e mensagens para um único número, muitas vezes tarde da noite ou durante as chamadas ou viagens de trabalho ou dela. O número não estava salvo sob um nome, apenas números, mas era frequente o suficiente para ser suspeito. Eu anotei o número e o passei por uma ferramenta de busca reversa online. O nome que apareceu me paralisou. Mark Davis. O nome era familiar. Familiar demais. Mark era um dos colegas de trabalho da Emily, alguém que ela me apresentará na festa de escritório do ano passado.
Ele era charmoso, o tipo de cara que fazia todo mundo rir, mas eu não havia pensado nada sobre ele na época. Agora, não conseguia parar de pensar nele. Nos dias seguintes, comecei a montar uma linha do tempo. As noites tardias de Emily, as conferências nos finais de semana, a repentina vontade de eu reencontrar velhos amigos, tudo isso se alinhava com as frequentes aparições de Mark nos registros do celular dela. Eu até encontrei cobranças de hotel no nosso cartão de crédito conjunto, com datas que coincidiam com as viagens de trabalho ou dela. As evidências eram esmagadoras, mas eu ainda não estava pronto para confrontá-la. Em vez disso, decidi esperar o momento certo. Se eu fosse fazer isso, queria fazer da maneira certa. No sábado, deixei as crianças na casa dos meus pais e disse a Emily que sairia para fazer uns recados. Em vez disso, fui até a joalheria indicada no recibo. A vendedora me reconheceu imediatamente. Que mulher adorável, ela disse. Ela foi tão atenciosa, escolhendo a pulseira perfeita. Para o marido dela, certo? Perguntei, tentando parecer casual. A vendedora hesitou. Não tenho certeza. Ela não mencionou para quem era. Meu sangue gelou. Agradeci à vendedora e saí da loja, minha mente a mil. Não havia mais como negar. Emily não estava apenas me traindo, se ela estava investindo no caso, comprando presentes para o homem com quem me traía. Quando cheguei em casa, já tinha um plano. Naquela noite, me aproximei dela com um sorriso. Ei, estava pensando, disse. Que tal fazermos um jantar no próximo fim de semana? Faz tempo que não recebemos todos em casa. Emily parecia surpresa, mas contente. Ótima ideia, ela disse. Quem devemos convidar? Eu comecei a listar os nomes, incluindo o de Mark. Os olhos dela piscaram por um breve momento, mas ela acenou com a cabeça. Perfeito. Passei o resto da semana me preparando. Queria que tudo fosse impecável, boa comida, bom vinho, boa companhia. E, quando a noite chegou, me certifiquei de que todos estivessem confortavelmente sentados antes de jogar a bomba. A noite do jantar chegou com uma perfeição calculada. Passei o dia me preparando meticulosamente, arrumando a mesa com a porcelana favorita da Emily, selecionando uma playlist de jazz suave para preencher o ambiente e preparando uma seleção de aperitivos e pratos principais que eu sabia que impressionariam. Tudo estava polido, impecável e meticulosamente planejados, assim como a vingança que eu vinha arquitetando a semana inteira. Emily circulava pela casa, garantindo que cada detalhe estivesse no lugar. Ela estava uma visão de graça com seu vestido fluido, o cabelo perfeitamente arrumado, e seu sorriso radiante. Se eu não soubesse melhor, pensaria que ela estava tão comprometida com nosso casamento quanto parecia estar com nossos convidados. Mas eu sabia melhor. Eu tinha provas. Os primeiros convidados chegaram por volta das 7, e as risadas e conversas encheram a casa. Mark estava entre eles, como eu sabia que estaria. Ele estava charmoso como sempre, apertou minha mão firmemente e entregou a Emily uma garrafa de vinho caro. Obrigado por nos receber, ele disse, com um sorriso tão genuíno que me dava náusea. Sua casa é linda. Obrigado, respondi, meu próprio sorriso igualmente genuíno ou assim parecia. Fique à vontade. À medida que a noite avançava, eu era o anfitrião perfeito. Servi drinks, reabasteci os pratos e participei de conversas descontraídas. Faria todo mundo rir, incluindo Mark. A raiva que fervia sob minha fachada calma nunca apareceu. Não ainda. Não foi até a sobremesa que eu tomei minha atitude. Fiquei de pé à cabeceira da mesa, erguendo minha taça de vinho para um brinde. Emily me olhou com uma mistura de curiosidade e orgulho, claramente impressionada com o esforço que eu fizera para reunir todos. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui esta noite, comecei, com um tom quente e sincero. Significa muito para Emily e para mim compartilhar esta noite com nossos amigos mais próximos. Todos levantaram seus copos, murmurando palavras de agradecimento. Deixei o momento se prolongar antes de continuar. Também quero reconhecer alguém muito especial nesta sala, disse, meus olhos percorrendo a mesa.
Alguém que tem ido além para trazer um novo tipo de emoção para nossas vidas. O sorriso de Emily vacilou um pouco. Mark se mexeu desconfortavelmente em seu assento. O clima ficou tenso enquanto minhas palavras pairavam no ar. Essa pessoa, disse, voltando meu olhar diretamente para Mark, é você. O rosto de Mark congelou, seus olhos se movendo nervosamente em direção a Emily, que estava pálida. A sala ficou em silêncio, e a atmosfera alegre evaporou em um instante. O que você quer dizer com isso? Mark perguntou, tentando soar casual, mas falhando miseravelmente. Bem, disse, alcançando por baixo da mesa, parece que você e Emily têm colaborado fora do escritório. Tirei o envelope que havia preparado, espesso com provas impressas, recibos de hotel, registros de chamadas e cópias de e-mails. Empurrei-o pela mesa em direção a Mark, minha expressão calma e controlada. Vocês têm se ocupado, disse. E não apenas com o trabalho. A sala explodiu em caos. Emily saltou para os pés, seu rosto uma máscara de horror e desespero. O que você está fazendo? Ela sibilou, a voz trêmula. Oh, apenas compartilhando os frutos do seu trabalho duro, respondi, minha voz calma. Afinal, Mark merece algum reconhecimento pelos seus esforços. Mark nem sequer abriu o envelope. Ele se levantou abruptamente, derrubando a cadeira. Acho que deveria ir embora, ele balbuciou. Você acha? Eu disse, levantando uma sobrancelha. Talvez queira levar sua namorada com você. Pare com isso. Emily gritou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Por favor, pare. Os outros convidados ficaram congelados, suas expressões variando de choque a descrença. Ninguém se moveu, ninguém falou. Era como se o ar tivesse sido sugado da sala. Você acha que eu não sabia? Continuei, minha voz subindo um pouco. Você acha que eu não perceberia as mensagens tarde da noite, os encontros secretos, as mentiras? Deve achar que sou um tolo. James, por favor, Emily implorou, estendendo a mão para o meu braço. Eu dei um passo atrás, evitando seu toque. Não, Emily, disse friamente. Você não tem o direito de chorar. Você não tem o direito de se fazer de vítima. Você fez suas escolhas, agora vai viver com elas. Mark murmurou algo incompreensível e então correu para a porta. Emily correu atrás dele, mas ele a empurrou sem olhar para trás. Ela se virou para mim, o rosto desmoronando em desespero. Por favor, vamos conversar sobre isso, ela implorou. Podemos consertar isso. Eu ri amargamente. Consertar isso? Como você propõe que façamos isso, Emily? Fingindo que não aconteceu? Escondendo sob o tapete? Não. Você fez sua cama. Agora deite nela. Os outros convidados começaram a pegar suas coisas, murmurando desculpas tímidas enquanto se dirigiam para a porta. Eu não os impedi. Não me importava. Meu foco estava em Emily, que agora estava no centro da sala, tremendo e derrotada. Quando o último convidado saiu, eu me virei para ela. Quero que você saia dessa casa até amanhã, disse. E não se atreva a voltar. Os olhos dela se abriram em pânico. Onde eu vou? E as crianças? Você deveria ter pensado nisso antes de decidir me trair, respondi, minha voz sem compaixão. Eles não merecem isso, ela disse, a voz quebrando. Podemos resolver isso por causa deles. Balancei a cabeça. Não, Emily. As crianças e eu vamos ficar bem. É você que não pertence mais aqui. Ela afundou-se no chão, soluçando. Por um momento, quase senti pena. Quase. Mas então lembrei das mentiras, da traição, da audácia pura de suas ações. Minha determinação se endureceu. Saí da sala, deixando-a lá. Não olhei para trás. Pela primeira vez em semanas, senti uma sensação de clareza, de controle. Este era o começo de um novo capítulo onde eu não seria mais o tolo. A casa estava estranhamente silenciosa na manhã seguinte. Emily tinha ido embora,
como eu havia exigido. As crianças ainda estavam na casa dos meus pais, e por um momento, eu me deleitei no silêncio, tentando processar o turbilhão da noite anterior. A festa de jantar aconteceu exatamente como eu planejei, mas agora vinha a parte difícil: lidar com as consequências. Preparei uma xícara de café e me sentei à mesa da cozinha. A cadeira de Emily estava vazia, um lembrete nítido do que havia acontecido. O envelope de provas que eu havia apresentado a Mark e aos convidados estava à minha frente, seu conteúdo dobrado cuidadosamente. Eu não sabia por que o mantinha. Talvez como um lembrete da traição dela. Talvez como uma arma, caso ela tentasse distorcer a narrativa. Por volta da metade da manhã, meu celular começou a vibrar. A primeira ligação foi do meu melhor amigo, Ryan. James, ele disse, sua voz cheia de uma mistura de preocupação e incredulidade. Que diabos aconteceu na noite passada? Você estava lá, Ryan, respondi com frieza. O que você acha que aconteceu? Cara, eu nem sei o que dizer. Emily? E Mark? Eu pensei que eles eram apenas colegas de trabalho. Eu também pensava, disse. Acontece que eram um pouco mais do que isso. Ryan suspirou. Olha, eu estou do seu lado, mas, e você acha que expor tudo em uma festa de jantar foi a melhor maneira de lidar com isso? Não se trata de o que é melhor, disse, meu tom afiado. É sobre garantir que ela saiba que não pode mais me manipular. É sobre colocar tudo em seu devido lugar. Ryan fez uma pausa e disse, tá bom. Se precisar de alguma coisa, me avise. Eu avisarei, respondi. Obrigado. As ligações continuaram-se amigos, família, até alguns dos outros convidados do jantar. Todos queriam saber de tudo, a curiosidade deles mal disfarçada como preocupação. Eu mantinha minhas respostas curtas e diretas. Sim, Emily me traiu. Não, não vou voltar com ela. Sim, as crianças ficarão comigo. Quando desliguei da quinta ligação, minha paciência estava se esgotando. Naquela tarde, Emily ligou. Eu fiquei olhando para o nome dela piscando na tela, debatendo se deveria atender. Finalmente, atendi, mantendo meu tom neutro. O que você quer? James, ela disse, sua voz rouca de tanto chorar. Sinto muito. Eu nem sei por onde começar. Comece com a verdade, disse friamente. Há quanto tempo? Houve uma longa pausa do outro lado. 6 meses, ela admitiu baixinho. Começou naquela conferência em Chicago. E você achou que eu nunca ia descobrir? Perguntei, minha raiva subindo à tona. Achou que poderia simplesmente continuar, mentindo para minha cara, fingindo que estava tudo bem? Eu não queria que isso acontecesse, ela disse, a voz quebrando. Eu estava sozinha. Nós tínhamos ficado tão distantes, e o Mark estava, e ele estava lá para mim. Poupe-me das desculpas, eu resmunguei. Você fez uma escolha, Emily. E agora vai viver com as consequências. Eu sei, ela disse, quase inaudível. Mas por favor, podemos conversar? Cara a cara. Não há mais nada para falar, disse com firmeza. Você fez sua cama. Agora deite nela. Antes que ela pudesse responder, desliguei a ligação. Os próximos dias foram uma correria de logística. Emily se mudou para um pequeno apartamento, e eu entrei com o pedido de divórcio, citando infidelidade. Meu advogado me garantiu que, dado o acervo de provas, a guarda das crianças provavelmente seria concedida a mim. Isso era tudo o que importava. Quando as crianças chegaram em casa, eu as sentei e expliquei as coisas da maneira mais suave que pude. Elas eram pequenas, muito pequenas para entender completamente, mas mantive minha explicação simples. A mamãe e eu vamos viver em lugares diferentes por um tempo, disse, ajoelhando-me na frente delas. Não é culpa de vocês. Nós dois amamos muito vocês e sempre estaremos aqui para vocês. Emma, minha filha de 8 anos, desabou em lágrimas. Daniel, que tinha 6, apenas olhou confuso. Por que a mamãe não pode ficar aqui? Emma perguntou, a voz tremendo.
É complicado, disse, tentando encontrar as palavras certas. Mas eu prometo, as coisas vão melhorar. Ambos me abraçaram apertado, e pela primeira vez desde a festa de jantar, senti um vislumbre de esperança. Eu talvez não pudesse consertar o que Emily quebrou, mas eu podia proteger meus filhos do pior disso. Emily tentou entrar em contato várias vezes, cada tentativa mais desesperada que a anterior. Ela implorou para ver as crianças, para se explicar, mas eu recusei. Ela teve várias oportunidades de pensar sobre suas ações antes que chegássemos a esse ponto. Agora, era tarde demais. Mark, por outro lado, não foi encontrado. A notícia se espalhou rapidamente no escritório deles, e ele aparentemente pediu demissão, incapaz de enfrentar as consequências. Boa viagem. Uma noite, cerca de uma semana depois da festa de jantar, me vi rolando por fotos antigas no meu celular. Lá estávamos nós, Emily e eu, sorrindo na praia, as crianças no primeiro dia de escola, um retrato de Natal da família de 2 anos atrás. Fiquei olhando as imagens, tentando conciliar os momentos felizes com a realidade do que tinha acontecido. A dor me atingiu como uma onda gigante. Não só pela perda do casamento, mas pelo homem que eu fui, aquele que confiava facilmente, que acreditava no para sempre. Esse homem se foi agora, substituído por alguém mais duro, mais irritado. Eu não sabia se gostava de quem eu estava me tornando, mas sabia que não poderia voltar atrás. Fechei a galeria de fotos e deixei o celular de lado. Não havia sentido em ficar preso ao passado. Emily fez a escolha dela, e agora eu precisava fazer a minha, seguir em frente, reconstruir, proteger meus filhos e a mim mesmo. O caminho à frente não seria fácil, mas eu estava pronto. Pela primeira vez em semanas, senti um vislumbre de algo que não sentia há muito tempo, esperança. As semanas se transformaram em meses, e a vida gradualmente se ajustou a uma nova normalidade. Emily se mudou para um apartamento modesto do outro lado da cidade, e nossas interações se reduziram a e-mails curtos sobre os horários das crianças. O processo de divórcio estava avançando rapidamente, graças à montanha de provas contra ela. Eu me concentrei em ser o melhor pai que eu poderia ser, me dedicando ao trabalho e à vida dos meus filhos. Mas, apesar do caos que Emily causou, havia uma coisa que eu não tinha deixado para trás, a sensação persistente de que algo no caso dela não fazia sentido. A súbita demissão de Mark do escritório deles foi um sinal vermelho. As pessoas não pedem demissão de empregos bem remunerados sem um plano de backup. E o comportamento de Emily após a festa de jantar também foi estranho. A sua desesperada tentativa de nos encontrarmos cara a cara, suas ligações e e-mails repetidos, e a maneira estranha como ela olhou para mim naquela última ligação, tudo isso parecia errado. Eu disse a mim mesmo que isso não importava. Eu já tinha todo o fechamento que precisava. Mas as perguntas sem resposta continuaram a rondar, roendo as bordas da minha mente. Uma noite, eu estava organizando alguns documentos antigos quando encontrei o envelope de provas que usei na festa de jantar. Eu não o tinha aberto desde aquela noite, mas algo me fez revisar novamente. Enquanto folheava as páginas, registros de chamadas, recibos de hotel, e-mails, algo novo chamou minha atenção. Era uma mensagem de Mark para Emily, datada de 2 semanas antes da festa de jantar. Não era como os outros e-mails, que eram flirtantes e sugestivos. Este era direto e formal. Precisamos conversar. Alguém está fazendo perguntas no escritório. Acho que o James sabe. Minha respiração parou na garganta. Li o e-mail novamente, depois uma terceira vez. Alguém no escritório? Quem? E por que Mark acharia que eu estava fazendo perguntas antes mesmo de descobrir o recibo? Um calafrio gelado percorreu minha espinha. Peguei meu celular e disquei um número que eu não usava há anos. Ryan, disse quando meu melhor amigo atendeu. Eu preciso da sua ajuda. Ryan e eu nos conhecemos na faculdade, e enquanto eu trabalhava em TI, ele era detetive particular, um detetive muito bom. Eu contei tudo a ele, do caso, as provas, a festa de jantar, e agora, o e-mail. Você pode investigar o Mark e a Emily? Perguntei. Eu sinto que tem mais coisa nisso do que eu sei. Tem certeza de que quer entrar nessa?
Você pode não gostar do que vai descobrir, Ryan perguntou. Eu já não gosto do que sei, respondi. Só faça isso. 2 semanas depois, Ryan me ligou de volta. Você vai querer se sentar para isso, ele disse. O que você encontrou? Perguntei, apertando o telefone com força. Mark e Emily não estavam só tendo um caso, Ryan disse. Eles estavam tramando contra você. O que? Disse, meu coração acelerado. O que você quer dizer com isso? Mark não pediu demissão do escritório deles, Ryan explicou. Ele foi demitido por sua causa. Por minha causa. Sim. Acontece que ele estava desviando o dinheiro da empresa. A Emily estava envolvida, ajudando a cobrir os rastros dele. Quando você começou a fazer perguntas, eles entraram em pânico. Foi por isso que o Mark achou que você sabia. Ele pensou que você estivesse investigando a fraude, não o caso. Fiquei atônito. Desvio de dinheiro? Emily? Minha mente girava enquanto eu tentava processar essa nova informação. Mas por que a Emily arriscaria tudo por isso? Perguntei. Ryan hesitou. Aqui está a surpresa, ela não estava fazendo isso só pelo Mark. Ela tem uma conta bancária separada no exterior. Parece que ela estava planejando esconder o dinheiro e fugir. O peso das palavras de Ryan me atingiu como um trem de carga. Emily não tinha apenas me traído emocionalmente, ela estava se preparando para me trair financeiramente também. Naquela noite, eu fiquei no escuro, revivendo cada momento dos últimos meses. As mentiras de Emily, sua desesperação, suas tentativas de reconciliação, agora tudo fazia sentido. Ela não estava tentando salvar nosso casamento. Ela estava tentando se salvar. Na manhã seguinte, liguei para o meu advogado e contei a ela o que Ryan havia descoberto. Com as novas evidências, o processo de divórcio mudou dramaticamente. As ações de Emily passaram de infidelidade para fraude, e a simpatia do tribunal por ela desapareceu. Eu recebi a guarda total das crianças e da casa, e ela ficou com nada além da conta no exterior que, como se viu, o tribunal bloqueou até que uma investigação mais profunda fosse feita. O mundo de Emily desmoronou. Ela tentou entrar em contato comigo, implorando por uma chance de se explicar, mas eu me recusei a falar com ela. Não havia mais nada a dizer. Meses depois, quando a poeira baixou, recebi um e-mail inesperado. Era de Emily. James. Sei que não tenho direito de pedir nada depois do que fiz. Não espero o seu perdão, mas preciso que saiba que nem tudo foi mentira. Eu te amei. Ainda te amo. O que fiz foi imperdoável, e vou me arrepender disso pelo resto da minha vida. Só espero que, algum dia, você entenda o porquê de eu ter feito o que fiz. Por favor, diga às crianças que eu as amo. Emily. Fiquei olhando para o e-mail por um longo tempo antes de apagá-lo. Quaisquer que fossem suas razões, elas não importavam mais. Eu tinha meus filhos, minha dignidade, e um futuro livre de suas mentiras. Quando fechei meu laptop, Emma e Daniel correram para a sala, e suas risadas encheram o ar. Sorri, os levantando nos meus braços. A vida não havia saído como eu planejei, mas pela primeira vez em muito tempo, eu me senti em paz. Emily havia tirado tanto de mim, mas ela não havia tirado tudo. E isso era o suficiente.